Olá, tudo bem, meus alunos? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula, às nossas aulas sobre Machado de Assis, conhecendo agora um pouco da poesia machadiana. Poucos sabem, mas Machado de Assis também escreveu poesia. Na verdade, ele tem obra publicada em todas as áreas. Ele tem teatro, ele tem poesia, tem contos, tem romance, tem crônicas. Ele escreveu de tudo, né? E para quem não lembra, né, vamos relembrar então que não podemos esquecer jamais que foi Machado de Assis quem introduziu o realismo no Brasil. Em 1881 ele publicou seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, inovando a literatura brasileira. Lembrando que o realismo já ocorria na Europa, né? Mas no Brasil foi nesse ano que iniciou-se efetivamente o realismo. Antes disso, nós até tínhamos algumas obras que se aproximavam do realismo, né? Que são consideradas até como pré-realista, mas foi em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o realismo efetivamente iniciou no Brasil. Então, neste livro, Machado de Assis inova principalmente na linearidade da narrativa, né? Ele começa com o quê? Com um autor, na verdade, com um narrador, personagem que já morreu. O Brás Cubas morre depois de morto, já no primeiro capítulo tem o funeral dele, né? E a partir daí ele começa a contar para o leitor sobre a sua vida. Por isso que são memórias póstumas. Então, nós temos um narrador que já morreu. E isso é totalmente diferente do que nós tínhamos até então, porque nós tínhamos narrativas lineares que começam do início mesmo, né? Depois vão para o meio e acabam no fim, realmente, né? Então, nunca tínhamos assim um livro ou uma obra que começasse do fim como esse obras ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje em dia é mais comum esse tipo de não linearidade, como a gente tem muitas séries, muitos livros, muitos filmes que começam do fim. Eu particularmente eu gosto muito, né? Começam do fim e depois vão contando ou mesclando trechos do meio e até mesmo do começo, mas naquela época não era comum não. Bom, então essas são as obras poéticas dele, né? Crisálidas, Falenas e Americanas, que foi ainda na sua fase romântica. E os demais, Gazeta de Holanda, Ocidentais, poesias completas, onde ele reúne o melhor dos livros anteriores, né? E o Almada, que são já mais na fase realista. Bom, então como eu falei, né? Machado começou a escrever ainda no romantismo, mas era um material, digamos assim, né, uma poesia, porque eu falei material porque ele escreveu também contos e crônicas, e até mesmo teatro nessa época, né, e também publicou alguns romances, mas na poesia era mais assim voltada a segunda e terceira geração romântica, né, que já era quase um pré-realismo. E ele trabalhou também com a poesia lírica, como a gente pode ver mais em Crisálidas e Falenas, e também indianista, que está na obra intitulada Americanas. Na obra Americanas nós temos também lírica, temos poesias líricas, mas temos um pouco da poesia indianista do Machado de Assis. Lembrando que o indianismo já estava começando a findar, digamos assim, né? Esse tema já estava meio batido demais, assim, eles começaram já a não se preocupar tanto com esse tema do indianismo. E a segunda fase da obra de Machado de Assis, nós temos então Gazeta de Holanda, Ocidentais e o Almada. Eu vou falar um pouquinho de cada obra depois também. Em 1901, o Machado resolveu publicar uma compilação com seus melhores versos no livro chamado Poesias Completas, né? Inclusive ele republica, né? Ele inclui nessas poesias completas o melhor das suas poesias de Crisálidas, Falenas e da poesia indianista e de Americanas, cortando algumas de suas poesias. Bom, na poesia não foi onde Machado de Assis mais se destacou. Ele é considerado o maior escritor de todos os tempos da literatura brasileira e um dos mais importantes da literatura de língua portuguesa. Mas ele se destacou muito mais na prosa, né?
embora a sua obra poética tenha qualidade, ela não pode ser comparada à sua prosa, embora a sua poética, né, a sua poesia tenha qualidade, não se compara a tudo que ele escreveu na prosa, principalmente nos seus contos e nos seus romances. Alguns dizem até que Machado era um poeta tímido, ao passo que na prosa ele deixava extravasar toda a sua genialidade, e que a gente pode observar na sua ironia fina, que provavelmente é a maior das características dele como escritor. Bom, Crisálidas, então, né, publicado em 1864, quando Machado tinha apenas 25 anos de idade. Esse livro é considerado o primeiro efetivamente publicado por Machado de Assis, porque antes disso ele havia publicado apenas algumas peças teatrais, contos e crônicas para os jornais da época. Lembrando que ele publicava tantas crônicas quanto contos em jornais, né? E foi publicado ainda na fase final do romantismo, na segunda e terceira gerações. Então, o que a gente tem nesses dois livros, né? Como eu falei anteriormente, nesse livro e também no próximo, né? Mas nesse livro, principalmente, que ele foi publicado ainda quando ele tinha 25 anos. Como eu falei, ele possui mais uma poesia mais lírica, onde ele traz a idealização da mulher amada, que era uma característica do romantismo, né? Também um louvor da natureza, lembrando que as primeiras gerações românticas trazem um pouco dessa natureza interagindo com os personagens, digamos assim, ou até mesmo o eu lírico, no caso da poesia. Nós temos um saudosismo de um passado utópico, ou seja, idealizado, né? Manifestações patrióticas, porque nós temos o nacionalismo nesse período, né? Só que aqui é voltado para alguns momentos históricos. Lembrando que no romantismo eles enfatizavam muito o lado histórico, um passado, como eu botei ali, né, um passado utópico. Eles enfatizavam uma história idealizada, né, do país, até mesmo do poeta, né, em alguns casos que a gente viu. Nesse livro também temos referências à morte, que era comum da segunda geração romântica, né, que é aquela geração byroniana, a geração mal do século. E temos também uma exaltação ao tédio e à introversão do poeta. Lembrando que essas aqui são características da segunda geração e já um pouquinho também da terceira geração romântica, que já é praticamente um pré-realismo. Bom, Crisálida possuía originalmente 29 poemas, mas 17 deles foram cortados pelo próprio Machado de Assis quando ele editou as suas poesias completas em 1901. E dentre os poemas sobreviventes se incluem os versos da Corina, que são dedicados à sua primeira musa, que nunca teve a identidade revelada. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa Corina, essa musa do Machado de Assis, não é necessariamente uma mulher real. Alguns dizem que é uma idealização do poeta, como se fosse uma idealização da mulher perfeita, né? Então, ela nunca realmente existiu. Ele apenas idealizou uma figura e usou essa figura como musa, né? Que é essa Corina, versus a Corina, né? Bom, o livro Crisálidas, ele é aberto com um poema chamado Musa Consolatrix, que do latim, na tradução ao português, significaria, né? Musa Consoladora, que faz referência aos clássicos gregos. Ele utilizava muito os clássicos gregos, né? Essa parte da sua obra, ela tem muita influência dos clássicos. E nesse caso da Musa Consolatrix, ele faz referência à Ilíada de Homero. Então, a gente já percebe que nesse livro o Machado de Assis vai adotar uma mistura do romantismo com o classicismo, que não era muito comum na poesia romântica. Então vamos ouvir agora uma leitura dramatizada, né, do poema Musa Consolatrix. Quem quiser ver depois, né, aqui tem a fonte, aí pode acessar lá no YouTube. Musa Consolatrix, Machado de Assis.
que a mão do tempo e o hálito dos homens murchem a flor das ilusões da vida, musa consoladora. É no teu seio amigo e sossegado que o poeta respira o suave sono. Não há contigo, nem dor aguda, nem sombrios ermos. Da tua voz os namorados cantos enchem, povoam tudo de íntima paz, de vida e de conforto. Ante esta voz que as dores adormece e muda o agudo espinho em flor cheirosa, que vales tu, desilusão dos homens, tu que podes, ó tempo, a alma triste do poeta sobrenada à enchente das angústias e, afrontando o rugido da tormenta, passa cantando Alcíone divina. Musa consoladora, quando da minha fronte de mancebo a última ilusão cair, bem como folha amarela e seca que ao chão atira a viração do outono, no teu seio amigo acolhe-me e haverá minha alma aflita, em vez de algumas ilusões que teve, a paz, o último bem, último e puro. Então, como eu falei, né, aqui tem a fonte, nós temos uma leitura dramatizada do poema Musa Consolatrix, e quem quiser assistir lá também no canal do YouTube pode acessar esse endereço que está aqui embaixo na fonte e ver quantas vezes quiser lá no YouTube. Bom, Musa Consolatrix, ela pode ser encarada ainda, né, como um metapoema, ou seja, um pequeno tratado de como se procede o ato da inspiração e de como o poeta pode encontrar o caminho mais seguro para as suas composições. Nós não podemos esquecer que Machado de Assis tinha como uma de suas características principais a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É usar a linguagem para falar de sua própria linguagem. Então, alguns acreditam que nessa Musa Consolatrix o poeta quis escrever sobre como escrever uma poesia, ou seja, um metapoema, que fala sobre a criação do próprio poema, né? Bom, aí nós temos Falenas. Falenas é o segundo livro de poesia de Machado de Assis, publicado em 1870, e ainda pertence à fase romântica do poeta, e também recebe influência dos clássicos, só que agora, em especial, recebe influência de Camões. Sobre esse livro, José Veríssimo, que é o pai do Érico Veríssimo, é o pai sim do Érico Veríssimo, ele escreve uma crítica a esse livro no Jornal do Comércio de maio de 1901. E assim ele escreve que, no espírito do poeta, era certamente intencional esse título, Falenas, pois indicava a evolução feita da lagarta para a borboleta, forma mais perfeita, ou pelo menos mais completa e mais bela. Bom, o primeiro livro do Machado de Assis se chamava Crisálida. O que é a crisálida? É aquela fase da lagarta entre a larva e a borboleta, então aquela fase do casulo, em que a lagarta está ali no casulo se desenvolvendo para se tornar a borboleta. E já Falenas, aqui embaixo, né? Falenas já é uma espécie de borboleta noturna. É como se a crisálida tivesse rompido seu casulo e se tornado já uma borboleta. Por isso que o José Veríssimo disse que é bastante adequado esse título ao segundo livro do Machado de Assis. Bom, agora Americanas. Americanas é o terceiro livro do Machado de Assis, de poesia, que foi publicado em 1875. E ela também possui poesias variadas, né? Também românticas, né? Voltado mais especificamente do romantismo. Existe algumas poesias líricas, mas também existe poesias mais indianistas. E o forte nesse livro é o retrato de personagens femininos do país antigo, ou seja, né, da Europa. E a busca da identidade, lembrando que o romantismo havia essa busca pela identidade mesmo, né? E as virtudes são a tônica que perpassam todos os poemas desse livro, Americanas. E na temática indígena também, presente nesse livro, nós temos o poema Lua Nova, onde canta Jaci, né? Jaci é o nome indígena para a lua, né? E a visão de Jaciuca, em que um grupo de guerreiros lamenta a extinção de seu povo.
Na obra existe ainda, né, uma elegia, que é um pequeno poema lírico de tom triste e melancólico, que se chama A Gonçalves Dias. Então, o Machado de Assis escreveu essa elegia, esse pequeno poema, lamentando a morte do grande poeta Gonçalves Dias. Lembrando que Gonçalves Dias, de quem Machado de Assis gostava muito, né, e lia bastante, ele tinha recentemente falecido, e o Machado de Assis escreveu um poema lamentando essa morte desse grande poeta romântico. Então vamos ler um trechinho desse poema, A Visão de Jacilca, né? Que é um poema mais indianista dessa fase romântica do Machado de Assis. Bom, prestes de novo a batalhar, chegavam os valentes guerreiros, mas onde ele, o duro chefe da indomável tribo, o senhor das montanhas? Afirmava Tatupeba que o vira antes da aurora erguer-se e ao longo do vizinho rio, por algum tempo caminhar calado, como se abafara um pensamento e lhe impedir o sono. Com receio de batalhar? Oh, não! Quase na infância a torva catadura na guerra, ofício de homens, que aprendeu brincando com seu pai, extremado entre os guerreiros, e na bravura e na prudência, a flecha ninguém soubera menear como ele. Nem mais veloz, nem mais certeira nunca. Não é apenas um trecho, porque é um poema extremamente longo, como os poemas desse período romântico, né? E ele fala da morte, ou seja, do fim dessa tribo guerreira, né? E talvez até possa ser considerado como se fosse um fim até do indianismo, porque o indianismo já estava meio que morrendo, né? Deixando de ser tão interessante para os poetas trabalharem naquela época, né? Então, pode ver que na segunda e terceira geração já praticamente não é falado tanto do índio. A terceira geração romântica até chega a falar, tem alguns poemas voltados ao índio, mas já não é aquela idealização do índio, né? Já é uma visão mais realista do índio, né? Isso na terceira geração romântica, que já pode ser considerada quase um pré-realismo. Outras obras poéticas do Machado de Assis. Então nós temos Gazeta de Holanda, em que o poeta escreve, em que Machado de Assis, ele também era poeta, né? Mas não somente poeta, em que Machado de Assis ele apresenta, né, 49 crônicas em verso. Ele já escrevia crônicas para os jornais da época. Então ele publica nesse livro as crônicas, mas em forma de poesia. Então são crônicas poéticas, crônicas em forma de versos. E o Almada, que foi publicado já no ano de sua morte, né, em 1908. É um poema que o próprio Machado escreve que era um poema herói cômico em 8 cantos, segundo a própria Machado de Assis. Trata-se de um poema narrativo, né? Ele é um épico, lembrando que o épico são aqueles poemas que narravam grandes feitos de heróis, né? Mas esse poema, além de heróico, ele é também cômico. Não podemos esquecer que a ironia é um traço marcante. A ironia e o humor negro são traços marcantes do Machado de Assis. E ele utiliza desses artifícios em seu poema épico, o Almada. Esse poema nunca foi publicado integralmente durante a vida do Machado de Assis, embora alguns versos tenham saído na Revista Brasileira em 1879. Então o Almada foi publicado apenas logo depois da morte, o completo, né, o poema completo apenas logo depois da morte de Machado de Assis. E por fim, Ocidentais, né? Ocidentais já é um livro de poemas parnasianos, mais parnasianistas, né? Lembrando que o parnasianismo é a parte mais voltada aos versos, mais da poesia desse período literário. Então, nesse período literário, nós temos o realismo, né, que a gente está estudando no momento, que se opõe totalmente ao romantismo, mas simultaneamente nós temos também o naturalismo, né?
E só que a gente ainda vai estudar o naturalismo. A gente separou apenas para os fins de estudos, mas essas coisas acontecem simultaneamente. Então nós temos o realismo, temos o naturalismo e temos também o parnasianismo, que é o lado mais poético desse período. Então toda a poesia, ela tem uma característica específica nessa época, né? Nessa época que nós estamos estudando, porém a parte da poesia nós vamos estudar apenas no terceiro trimestre. Então, repetindo, nesse período histórico, né, nesse período do tempo, nós temos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo caminhando paralelamente, caminhando juntos. Porém, o parnasianismo é mais a poesia e o realismo e o naturalismo são a prosa desse período. O realismo nós estamos estudando agora e o naturalismo vamos conhecer um pouco mais profundamente as características do naturalismo nas próximas semanas, porém aconteceram simultaneamente, só que diferentes escritores se destacaram em cada uma dessas escolas literárias. Bom, então Ocidentais é o último livro publicado do Machado de Assis. E o nome Ocidentais se deu porque o Machado queria mostrar essa poesia mais ocidental, mais do lado de cada planeta, né? Nesse livro nós temos alguns dos poemas bastante famosos do Machado de Assis, como Círculo Vicioso e Soneto de Natal. Embora eles sejam famosos, muitos nem sabem que foi escrito por Machado de Assis. E esse livro ele possui uma temática variável, assim como seu estilo e influência. Alguns são levemente filosóficos. Lembrando que a filosofia é uma das marcas registradas também do poeta, do escritor, né, do Machado de Assis, principalmente na prosa. Então, muitas das obras dele tratam muito a questão filosófica, né? A gente já vai conhecer um pouco essa filosofia nesse poema, por exemplo, né? Um exemplo dessa poesia filosófica do Machado de Assis, a gente vai ver em Círculo Vicioso. E nós temos também alguns poemas mais clássicos, como o quase parnasiano, né? O poema quase parnasiano, O Desfecho. E tem muitas influências românticas e naturalistas, como no poema Mundo Interior e Uma Criatura. Bom, vamos conhecer então também o poema Círculo Vicioso do Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que de grega coluna a gótica janela contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume. Enfada-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Então, esse círculo vicioso, né? Por que ele é filosófico? Porque ele trata de questão assim, interior mesmo da pessoa, né? Nós temos um vagalume que deseja ser uma estrela linda, maravilhosa no céu. Mas a estrela, ela gostaria de ser quem? A lua, né? Aquela inveja da lua, né? Mas a lua que não estava satisfeita consigo mesmo. Ela queria ser quem? O sol. E o sol, também não satisfeito consigo mesmo, ele quer ser apenas um vagalume. Uma ironia até, né? É interessante, é muito criativo, muito bem escrito mesmo, né? Esse poema Círculo Vicioso. Então, esse é uma amostra da poesia mais parnasiana do Machado de Assis. E tem muito daquela ironia que é típica do Machado, né? É espetacular essa questão. Talvez até alguns já tenham ouvido falar desse poema, mas duvido que tenham descoberto ou que tenham ouvido falar que é do Machado de Assis. Bom, nós temos as poesias completas que o Machado de Assis compilou, né? Toda a sua obra, tirando somente aquilo que ele considerava melhor, né? E reuniu em seu livro Poesias Completas.
ele reuniu os 4 livros anteriores, Crisálidas, Falenas Americanas e Ocidentais. E nesse livro, Poesias Completas, também faz parte os versos que ele dedicou, que ele fez à sua esposa, a Carolina, por ocasião da morte dela, né? Ele é considerado por muitos, inclusive por Manuel Bandeira, que vocês irão estudar no modernismo, né? Ele é considerado um dos mais belos e comoventes poemas da língua portuguesa. Lembrando que Carolina era a esposa do Machado de Assis, né, com quem ele viveu durante 35 anos. Ela, além de esposa, ela revisava todos os livros dele, ela ajudava ele na escrita, né? Ela corrigia todos os livros, todas as escritas dele, e ela também cuidava dele porque ele tinha problema de saúde, né? Inclusive um dos livros dele foi todo, ou quase todo, ditado para ela que escreveu para ele porque ele estava acamado, né? E além disso, ela também cuidava dos problemas de saúde dele. Ele tinha epilepsia e era ela quem cuidava dele, né? Então vamos conhecer os versos que ele dedicou à esposa por ocasião da morte dela, né? Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que a despeito de toda a vida lida, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Bom, muito lindo o poema, né? Então, para finalizar, não esqueçam que toda a obra do Machado de Assis pertence hoje ao domínio público. Então, qualquer um pode entrar no site, nesse site ou em qualquer outro, pode baixar os livros do Machado de Assis ou pode ler online gratuitamente. Vocês podem clicar nesse link aqui ou tá no PDF também, né? Ou copiar esse endereço no seu navegador. Então, quem acessar lá o PDF pode copiar e colar em seu navegador ou clicar no link e ler qualquer obra do Machado de Assis, né? Bom, então, por enquanto, essa parte da poesia é isso. Então, por enquanto é isso, mas nós vamos prosseguir nossa aula com os contos de Machado de Assis. Muito obrigado e até daqui um pouquinho.